Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje para mais uma aula do nosso projeto Estudar Juntos, promovido pelo Instituto Federal do Maranhão, Campus Santa Inês. A nossa aula de hoje é sobre Émile Durkheim, contribuições para a construção de uma sociologia científica, e ela foi dividida em duas partes. Essa é a parte 1. Eu me chamo professora Nilva Netti, mas vocês podem me chamar de Nilva, e sou eu que vou ministrar esse conteúdo hoje para nós. Como já disse, nós dividimos nossa aula em duas partes, a parte 1 e a parte 2, e nessa nossa primeira aula nós vamos falar sobre a construção de uma sociologia científica. Essa foi a grande tarefa de Émile Durkheim e é sobre isso que falaremos hoje. Nossos objetivos de aula são entender o processo de construção da sociologia como ciência, conhecer a visão durkheimiana acerca do objeto e do método da sociologia e refletir sobre a relação indivíduo-sociedade em Durkheim. Para começar, a gente precisa se perguntar quem foi Durkheim. Durkheim nasce em 1858 em uma cidadezinha francesa na região de Lorena chamada de Epinal. Ele é descendente de uma família judia, mas ele rejeita seguir o mesmo caminho que o seu avô e o seu pai já haviam seguido, que eram rabinos, e passa então a manter aí uma relação com a vida acadêmica. Ele é considerado pai da sociologia moderna e fundador da Escola Francesa de Sociologia, uma escola bastante importante na construção da sociologia. Entre 1885 e 1886, ele vai para a Alemanha e é na Alemanha que ele se especializa em sociologia, particularmente em sociologia da educação. E é exatamente a partir dessa especialização que Durkheim, em 1887, vai ser nomeado professor da primeira disciplina de sociologia na Universidade de Bordeaux. Em 1896, ele funda a revista L'Année Sociologique, que é uma revista que vai ser publicada até 1925. E depois ela volta novamente a ser publicada como Análises Sociológicas até 1934. Entre 1934 e 1942. E após a Segunda Guerra Mundial, ela é novamente republicada sob o nome de L'Année Sociologique e permanece com publicações até hoje. Durkheim, ele falece em 1917, mas antes disso, ele é convidado para lecionar Sociologia e Pedagogia na Universidade Sorbonne, também na França. Qual foi o contexto histórico em que Durkheim viveu? Durkheim vive no período que vai da segunda metade do século XIX até a Primeira Guerra Mundial. Então, Durkheim já conhece o capitalismo com muitas contradições, apesar do progresso tecnológico, e nós vamos ver como o progresso tecnológico é importante na perspectiva teórica de Durkheim. Ele também viu, nesse progresso tecnológico, o aumento da produção fabril, mas conviveu com muitas greves, não só com greves e a organização de sindicatos, mas também com a Comuna de Paris em 1871, que representou a primeira experiência de um governo operário na história. E embora tenha permanecido pouco tempo na história, permaneceu de 18 de março a 28 de maio de 1871, a Comuna de Paris ela é tão importante que vários outros movimentos retomavam a história dela para pensar e para motivar seus próprios movimentos revolucionários. As principais influências que Durkheim sofre são de Saint-Simon e Augusto Comte, ambos teóricos positivistas, Para o positivismo, a humanidade ela avança num sentido gradual de aperfeiçoamento. Ela é controlada aí por
por leis do progresso, né? E a sociedade industrial, ela seria a fase mais avançada da sociedade devido aos avanços técnicos científicos dessa sociedade. Para ilustrar um pouquinho isso, eu vou colocar uma música composta por Noel Rosa e Orestes Quercia, aqui no Brasil, já chamando a atenção de vocês para o fato de que o positivismo foi muito importante, né, aqui no Brasil também, mas vamos descontrair um pouco e escutar essa composição. A verdade, meu amor, mora num poço. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz que também faleceu por ter pescoço o autor da guilhotina de Paris. A verdade, meu amor, mora num poço. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz que também faleceu por ter pescoço o infeliz autor da guilhotina de Paris. Vai, orgulhosa querida, mas aceita esta lição. No câmbio incerto da vida, a libra sempre é o coração. O amor vem por princípio, a ordem por base. O progresso é que deve vir por fim. Desprezaste esta lei de Augusto Conte e foste ser feliz longe de mim. O amor vem por princípio, a ordem por base. O progresso é que deve vir por fim. Desprezaste esta lei de Augusto Conte e foste ser feliz longe de mim. Vai, coração que não vibra com teu juro exorbitante, transformar mais outra libra em dívida flutuante. A intriga nasce de um café pequeno que se toma para ver quem vai pagar, para não sentir mais o teu veneno. Foi que eu já resolvi me envenenar. A intriga nasce de um café pequeno que se toma para ver quem vai pagar, para não sentir mais o teu veneno. Foi que eu já resolvi me envenenar. Então, o que a gente observa aqui é que, embora a música não seja uma reprodução fiel de absolutamente toda a perspectiva positivista, mas há o verso que diz: o amor vem por princípio, a ordem por base, o progresso é que deve vir por fim, é exatamente o que resume a trajetória da teoria de Durkheim, né? A ordem vem por base, nós vamos já perceber isso, e o progresso é o fim de tudo. E na perspectiva positivista, esse progresso é exatamente esse contexto histórico em que Durkheim vive, que é o de progresso fabril, de progresso técnico-científico. A gente pode, então, perceber essa influência, né, do progresso como algo fundamental para Durkheim na maneira, inclusive, como Durkheim produz as suas obras. Eu apresento aqui para vocês as principais obras de Durkheim. A primeira grande obra de Durkheim é a Divisão do Trabalho Social, que é a sua tese de doutoramento em 1893. Logo em seguida, As Regras do Método Sociológico, em 1895.
o suicídio em 1897 e as formas elementares da vida religiosa em 1912. Nós abordaremos nessa primeira parte as regras do método sociológico, que é onde Durkheim vai definir o objeto e o método da sociologia. E na parte 2, nós falaremos um pouco sobre a divisão social do trabalho e sobre o suicídio. Embora hoje a gente já comece a introduzir a divisão social do trabalho no final dessa aula, na medida em que nós vamos questionar a relação indivíduo-sociedade. Por isso que eu destaco aqui nesse slide a capa da obra As Regras do Método Sociológico, porque é exatamente sobre ela que nós vamos começar a falar agora, né? Então a gente vai começar de fato a entender um pouco como ou de que se trata essa sociologia de Durkheim, e essa figura ela é importante para nós. Por que ela é importante para nós? Porque ela mostra um conjunto aí de pessoas, né, que a gente poderia dizer que é a sociedade. Mas para Durkheim, a sociedade ela é maior do que a soma dos indivíduos. Então, só esses indivíduos juntos, eles não compõem a sociedade, porque existe algo mais importante do que os indivíduos, que a gente vai ver hoje, será o objeto da sociologia, são os fatos sociais, e na próxima aula a gente vai ver como esse fato social ele é transmitido, né, através de uma consciência coletiva. Então, a gente começa falando dos fatos sociais, né? Os fatos sociais, nessa gravura, vocês percebem que eles são fenômenos externos, eles estão na sociedade, eles são maneiras institucionalizadas, eles são costumes. É exatamente isso que a gente vai ver agora. Então, os fatos sociais, eles serão, como eu já disse, eleitos por Durkheim como o objeto de estudo da sociologia. Por que isso? Porque, embora Durkheim adotasse critérios das ciências naturais, como todo bom positivista, ele reconhecia que os objetos sociais tinham particularidades e se distinguiam dos fenômenos da natureza. Então, os cientistas sociais, eles teriam que investigar relações de causa e efeito e as regularidades a fim de estabelecer leis e regras de ação para o futuro a partir dos fatos sociais. A pergunta que a gente pode fazer, antes de dizer exatamente o que são os fatos sociais, ok, se Durkheim elege os fatos sociais como objeto da sociologia, como é que esses fatos devem ser estudados? E aí a gente tem essa imagem que é muito interessante para a gente fixar na memória, que são cientistas que não veem, que não ouvem e que não falam. Então, para Durkheim, a gente deve estudar os fatos sociais dessa forma, de maneira objetiva, neutra e imparcial, né? Embora os fatos sociais eles sejam originados na sociedade, eles não são vontades individuais. Como eu disse, eles são vontades coletivas, né? Não é um ímpeto de cada indivíduo. Por isso, eles devem ser vistos para os cientistas como coisas, como objetos, de maneira que o cientista possa afastar suas pré-noções e ter o máximo de objetividade no seu estudo. Então, ao tratar os fatos sociais como coisas, o pesquisador mantém distância sentimental e de afinidade com o tema pesquisado. Nesse sentido, Durkheim acredita que esse distanciamento ele colabora para que a pesquisa seja imparcial e descreva somente os fatos estudados sem juízo de valor por parte do pesquisador. Ou seja, quando Durkheim começa a ser editor da revista, né, Leanné Sociologique, quando Durkheim estabelece um objeto de estudo para a sociologia e um método que é esse, estudar os fatos sociais como coisas, o que Durkheim está fazendo, né, a missão que Durkheim está se propondo é a missão de
construir uma sociologia científica, de colocar a sociologia no espaço das ciências, né? De trazer para a sociologia um método de objetividade, assim como tinham objetividade as ciências ditas naturais. Portanto, o método que Durkheim elege é o método explicativo, né? Estudar os fatos sociais como coisas. E ao estudar os fatos sociais como coisas, ele busca superar o senso comum e define um modelo para as pesquisas sociais baseado no rigor metodológico, na investigação e na racionalidade. Aí a gente precisa, então, entender o que são os fatos sociais. A gente já entendeu que deve estudar esses fatos sociais como coisas, né? Que o método explicativo de Durkheim define que esse objeto precisa ser estudado como coisa. Mas o que é um fato social? Bem, o fato social ele é considerado por Durkheim maneiras de agir, de pensar e de sentir que existem fora das consciências individuais, portanto, ele tem uma característica de generalidade. Eles são deveres que estão definidos fora de mim e dos meus atos, eles se encontram nos direitos e nos costumes, portanto, eles são exteriores, eles estão fora de mim, eles existem fora de mim, e eles são dotados de poder coercitivo, ou seja, eles nos submetem às convenções morais e às leis do direito, são passíveis de sanções e penalidades, portanto, eles exercem coerção, eles são coercitivos, eles nos obrigam de alguma forma a fazê-los. Preciso chamar a atenção de vocês de que essas características, né, de generalidade, exterioridade e coercitividade, elas não são separadas, elas não são graus. Para ser um fato social, é preciso ter ao mesmo tempo essas três características: ser geral, ser exterior e ser coercitivo. Então a gente olha aqui nessa charge, uma filha dizendo para a mãe que quer uma mecha verde no cabelo. E a mãe pergunta para quê? E ela diz assim, é para expressar a minha individualidade. E todo mundo está fazendo. Ora, se é para expressar a individualidade e todo mundo está fazendo, existe uma generalidade aí. A mecha verde é exterior a ela e quando ela diz que todo mundo está fazendo, existe uma característica de coerção aí. Então, a moda, nesse sentido, é um fato social para Durkheim, porque ela é geral, ela é exterior e ela é coercitiva, né? A gente vai já falar de outros exemplos. Então, resumindo, o fato social é um conjunto geral de obras e ações que se repetem aí na maioria das sociedades. Que exemplos nós temos? Eu já falei que a moda, a partir dessa charge, é um exemplo de fato social, porque é geral, é exterior e é coercitiva. A educação também, não essa educação formal, mas esse processo de educação que todos nós sofremos ao longo da nossa vida, os direitos e os deveres que temos, as maneiras como nós devemos nos vestir e nos comportar, o sistema monetário. E aí eu deixei 3 exemplos de fatos sociais que são mais questionados quando a gente está dando aulas ao vivo, né? A violência, o suicídio e o aborto para Durkheim também são fatos sociais. O suicídio, inclusive, vai ser o assunto que Durkheim vai escolher para dizer, olha, é assim que a gente estuda os fatos sociais. Então, o livro O Suicídio de Durkheim é considerada a aplicação de Durkheim desse método que Durkheim elege de tratar os fatos sociais como coisas, e ele utiliza o suicídio como um fato social e não como um fato individual. Nós veremos isso na próxima aula. Qual é a classificação dos fatos sociais? Lembrem-se, né, que na perspectiva positivista, o progresso é o fim, mas a ordem é a base. Então é preciso organizar essa sociedade para que ela possa progredir. Daí Durkheim vai classificar os fatos sociais em normais e patológicos. Os fatos sociais normais são aqueles que se encontram generalizados na sociedade ou que desempenham alguma função importante. Além disso, eles permitem que a sociedade funcione de maneira estruturada e organizada
Eles não fogem aos padrões e regras sociais impostos pela sociedade. E, a partir das perspectivas positivistas de Durkheim, ele acredita que a sociologia serve para estudar os fatos sociais, tanto os normais quanto os patológicos, a fim de propor soluções que garantam a normalidade e a ordem no funcionamento da sociedade. Os fatos sociais patológicos, eles são exatamente o contrário do que se define como fatos sociais normais. Eles são aqueles que se encontram fora dos limites permitidos pela ordem social e pela moral vigente. Eles fogem aos padrões e regras impostos pela sociedade. Eles alteram a ordem social, que deve ser sempre mantida. E eles devem ser rapidamente identificados e controlados para que a sociedade volte à ordem e à normalidade, para que essa patologia ela não se espalhe, né? E também servindo de exemplo para que não se repita novamente essa patologia. Então, é preciso, né, de alguma forma, controlar os fatos sociais patológicos. Eu trago aqui para vocês um quadro da Tarsila do Amaral, que é O Casamento, que mostra exatamente um fato social normal. Aí alguém pode me perguntar, mas Nilva, a gente é forçado, a gente é coagido a casar? Sim, pela sociedade sim. Não é pelo parceiro, mas a sociedade, de alguma forma, ela nos ensina desde cedo que nós temos que casar e constituir família. Portanto, o casamento é geral, é exterior e é coercitivo. E aí, como fato patológico, eu trago essa foto triste, bem recente, que é de um cemitério em São Paulo, com a abertura de covas, de muitas covas, por conta do Covid-19. A morte, os ritos funerários, né, eles são fatos normais. Mas aqui existe um fato patológico, quando a morte ela deixa de ter taxas estatísticas, médias estatísticas constantes, e ela passa a ter muitas mortes, né, provocando rituais como esses de abertura de covas diárias, uma ao lado da outra, quando não são covas coletivas. Então, isso é patológico. Bem, a gente já falou, né, que os fatos sociais, eles são o objeto da sociologia, se definem por serem gerais, exteriores e coercitivos, se classificam em normais e patológicos, eles exercem força de coerção sobre os indivíduos. E aí a gente pode se perguntar, então, pode se questionar se os fatos sociais, já que eles são dados para todos e eles são exteriores e exercem coerção, então o indivíduo ele fica resumido a essa pressão social. A gente, para responder isso, pode ainda se perguntar se nós somos marionetes. E aí eu já entro um pouquinho na obra da divisão do trabalho social, onde Durkheim deduz a ideia que ele vai manter por toda a sua teoria, de que não é o indivíduo que nasce da sociedade. Não é a sociedade que nasce do indivíduo, desculpem. É o indivíduo que nasce da sociedade. Né? Ou seja, a sociedade nessa equação ela é maior do que o indivíduo. É exatamente por isso que para Durkheim a sociedade não é a soma dos indivíduos, porque o indivíduo ele nasce da sociedade. Então a sociedade é maior do que a soma desses indivíduos. Portanto, né, a gente continua se perguntando, somos marionetes? Não necessariamente, porque Durkheim considera que é possível que haja mudanças, mas as mudanças elas só acontecem, né, se elas forem mudanças institucionais e houver um grupo de indivíduos lutando por essas mudanças para que um novo fato social seja configurado dentro da sociedade. Então, é possível sim apresentar
comportamentos inovadores, desde que esse comportamento não seja um comportamento individual, mas seja um comportamento de um grupo. E aí, como exemplo disso, eu trago a luta pelo direito das mulheres, né? O direito de trabalhar, o direito de vestir o que quiser, o direito de votar, de dirigir, de ser dona de si, de lutar pelos seus direitos. Então, a gente percebe que houve, ao longo dos anos, uma mudança nesse sentido. E na perspectiva de Durkheim, essa mudança só pôde ocorrer porque foi uma mudança institucional e foi a partir da combinação aí de vários indivíduos e não só de um único indivíduo. A gente precisa lembrar que para Durkheim a sociedade é maior do que a soma dos indivíduos. Para finalizar nossa aula, eu apresento para vocês 4 questões que eu gostaria que vocês respondessem. Ao final dessa aula, eu também apresento o gabarito dessas questões para vocês, mas eu espero que vocês só passem por esse gabarito para confirmar se as questões de vocês foram respondidas corretamente, e apresento a vocês também as referências que eu utilizei para preparar essa aula. Muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se encontra então na próxima aula com a nossa segunda parte, onde nós apresentaremos um pouco da obra da divisão social do trabalho, para falar das solidariedades e para falar também da categorização que Durkheim faz do suicídio. Até lá, cuidem-se, fiquem em casa, é preciso ficar em casa para proteger aqueles que amamos. Nós nos encontramos neste canal. Um beijo para todos vocês.